Deus, olá Espírito Santo, olá Jesus, olá amigos, olá amigas, olá guerreiros, olá guerreiras, olá família. Aqui quem está falando é o seu amigo de sempre, o Rocha. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Desde já, hoje nós vamos entrarmos neste bate-papo já com um pedido. Aquele pedido de sempre. Primeiro, sente na poltrona, coloque o seu cinto e você vire para a pessoa que está do seu lado e diz: olha, não converse comigo agora, porque eu preciso ficar ligado e ficar ligada para que eu possa entender, compreender, pensar, analisar, digerir as palavras que estão sendo narradas, faladas, propagadas, dita pelo nosso amigo Rocha. Tá certo? Então vamos lá? Hoje nós iremos abordarmos alguns assuntos relacionados a oportunidade, teste, honestidade. Exatamente isso. Então eu quero que você coloque do seu lado direito e do seu lado esquerdo, simbolicamente falando, duas sacolas, uma costurada e uma furada. As coisas que forem para você coloque na sacola costurada e leve para a vida. Aplique ela na sua vida, se você ainda não tiver aplicado. E se tiver aplicado, você aprimore ainda mais o seu conhecimento e coloque cada vez mais em prática este algo que iremos falar. E o que não for para você coloque na sacola furada, que ela vai cair no meio do caminho e vai servir para alguém que vem lá atrás. Não vai ser para você, mas vai ser para alguém. Essas palavras, de uma forma ou de outra, elas não cairão no chão. Elas não cairão por terra. Elas serão aplicadas na vida de algumas pessoas e com certeza nós teremos uma vida ainda mais melhor, ainda mais aprimorada, mais cheia de conhecimento, mais cheia de sabedoria. E assim vamos ser um cidadão cada dia melhor. Por exemplo, teste. O que é teste? O que significa teste? Quanto teste você já passou? Geralmente, quando falamos de teste, vem em mente o primeiro, que é você ir a uma farmácia e quando a mulher percebe que as regras dela não veio, ela pega-se ali o teste e ela vai ter em mente a certeza que se ela está esperando um bebê ou não. Ela vai fazer um teste, se vai dar positivo ou se vai dar negativo. E tem hora que ela é obrigada a fazer um outro teste, porque aquele teste, ele não é um teste que trouxe para ela uma reflexão e uma certeza na mente de que realmente ela está gestante. Ela vai ter que repetir novamente um teste. E ela vai fazer um teste de exame de sangue. E aí ela terá a resposta: sim, você está gestante. Ou não, você não está gestante. É apenas a ansiedade do dia a dia que fez as suas regras atrasarem. É assim ou não? O segundo, simples, direto, é você chegar no material de construção e comprar uma lâmpada comum de casa. Com certeza, você não vai pegar aquela lâmpada da prateleira, vai levar até ali o caixa, pagar e levar para casa. Não, é preciso fazer um teste, ou seja, o vendedor tem que pegar aquela lâmpada, tirar de dentro da embalagem, colocar ela ali no local que faz o teste e ela tem que acender diante dos seus olhos naquele bocal,
para que você veja que a lâmpada está funcionando. E assim você vai evitar de muitos aborrecimentos, como por exemplo, chegar lá na sua casa, ter que voltar novamente, porque aquela lâmpada não passou no teste. É uma coisa tão simples, né, gente? É uma conversa tão simples, mas muitas das vezes elas são pouco aplicadas ou percebidas durante o nosso dia a dia. Tem outro teste que eu também quero falar com você, que é um teste que uma vez uma criança, ela é olhada, observada pelo chamado olheiro de futebol, e ela começa a fazer a avaliação daquela criança e percebe que aquela criança se destaca mais do que as outras crianças, e com certeza absoluta ele pega aquela criança, conversa com o pai, a mãe ou responsável daquela criança e leva aquela criança para uma escolinha de futebol, onde aquela criança vai passar por um teste. E o que significa diretamente, Rocha? Ali, naquele teste, ele vai ter que dar tudo de si. Ele vai ter que fazer a melhor partida. Ele vai ter que estar bem concentrado. Ele terá que aplicar todo o seu conhecimento. Ele não poderá vacilar. Ele não poderá errar. Ele tem que mostrar para as pessoas que estão ali para fazer a avaliação que ele é uma pessoa capaz, competente e digno de receber aquela oportunidade, e que eles não vão se arrepender se eles dão para ele aquela oportunidade. Ou seja, eu preciso passar nesse teste de uma maneira ou de outra. É o teste da minha vida. Eu esperei por este momento. E agora que aconteceu, e agora que a oportunidade surgiu, eu não irei jogar fora. Com certeza, eu ficarei ligado em todos os detalhes, em tudo que será falado através do professor, e com certeza, quando chegar no final da avaliação, eu passarei no teste. Com certeza, essa é o pensamento de todos que passam por um teste, de todos que passam por uma prova. É verdade ou não? E no final daquela avaliação e daquele teste, vai ser chamado ali aquelas crianças, e ali vai vir a palavra, vai vir o veredito, vai vir a nota final dizendo: você passou no teste, você poderá ficar aqui. Você não passou no teste, infelizmente, você terá que voltar para casa. É assim ou não? Outro é o teste do dia a dia da escola. Você, criança, sabe muito bem disso. É por isso que o papai e a mamãe pedem para você que no momento que você está frequentando os seus dias de aula, que tem aula de matemática, de português, de inglês, de ciência, você tem que ficar ligado no que está sendo falado, no que está sendo dito, no que está sendo propagado pelo seu professor, para que no dia que vier a prova, você já obteve o seu conhecimento, você já aprendeu a lição, você já estava concentrado, você já estava ligado, você não estava conversando com os coleguinhas do lado, e quando aquela prova for aplicada, com certeza absoluta, você tirará a máxima nota e você passará pelaquele teste, pelaquela oportunidade, pelaquela prova, e vai receber os parabéns dos seus professores, da sua família, do seu pai e da sua mãe. Mas se você não ficar ligado, já sabe o que vai acontecer. Você não vai passar na prova, no teste, e com certeza, será que você vai repetir? E com certeza você vai repetir de ano.
se você não se concentrar e não ficar ligado novamente naquele teste que foi passado para você. Mas nós temos muitos testes. Isso me faz lembrar de um teste que um moço fez com um mecânico. Esse homem é um homem muito rico na cidade. É uma pessoa de muitas posses. É um homem exemplar. É um homem de caráter. É um homem que ajudava muitas pessoas na cidade. E um dia, ele resolveu fazer um teste com 2 pessoas da cidade. Presta atenção, redobra a atenção. Ele pegou-se ali um carro dele e ele cortou-se a mangueira do combustível que alimentava a bomba de combustível daquele carro. E ele levou aquele carro ali até a oficina, em cima de um guincho. E quando chegou-se ali, os mecânicos, chefe, o gerente, veio até aquele moço e disse: o que podemos ajudar o senhor? E ele disse assim: o meu carro, eu estou batendo na chave, ele não pega de jeito nenhum. Ele não funciona de maneira nenhuma. Eu já tentei de todas as formas. É um carro novo, tá na garantia. Poderia mandar para a loja, mas como eu estou precisando deste veículo às pressas, então eu quero que vocês consertem esse carro para mim. E ele disse: pode deixar aqui. Tirou aquele carro do guincho, levou-se ali para dentro e disse: o senhor vai aguardar ou o senhor vai para casa? Ele disse: não, eu vou para casa. Então passa para a gente ali na recepção o número do seu telefone, que assim que nós tivermos o diagnóstico, nós ligaremos para o senhor e passaremos o orçamento. E assim foi feito. Ele deu os dados, deu o número de telefone e saiu-se dali. Mas algo chamou a atenção. Por mais conhecido que aquele homem era na cidade, ele não chegou-se ali com a sua roupa de marca que ele era acostumado a vestir. Ele fez ali uma personagem. Ele colocou-se um boné diferente, ele colocou-se um cabelo diferente, ele vestiu uma roupa que não era a habitual, que ele vestia no dia a dia. Ele mudou a sua aparência para que ele não fosse reconhecido. Ele não usava óculos, ele colocou óculos, colocou-se uma lente digital no seu olho, lente colorida, e partiu. Entregou-se aquele carro ali naquela oficina e ele foi para casa. Passando cerca mais ou menos de 2h30, o telefone daquele moço tocou. E quando o telefone tocou, era o mecânico-chefe lá daquela grande oficina do outro lado e disse: já temos a avaliação e o orçamento do veículo do senhor, da caminhonete do senhor. E ele disse: pode falar. Olha, a sua caminhonete, ela está com problema elétrico. A sua caminhonete tem que precisar trocar a bobina. A sua caminhonete, por mais que seja nova, tem que trocar as velas. A sua caminhonete tem que trocar os cabos de vela que superaqueceu. A sua caminhonete não está passando corrente para a bomba. A sua caminhonete, ela está com mais de 10 problemas. Você me entendeu ou não? Você me compreendeu ou não? Ele estava sendo honesto ou não? E aquele moço do outro lado disse assim: nossa, mas minha caminhonete nova, ela está com tudo isso? Ele disse: sim, está com tudo isso.
E ele diz: quanto será o conserto? E ele diz: olha, somando aqui, o conserto está em R$ 8.000. Caminhonete nova, caminhonete cara. E o moço diz assim: olha, é o seguinte, então eu vou pedir o guincho para poder buscar a caminhonete aí novamente, porque eu não vou fazer este conserto agora. Não, mas a gente dá uma reduzida, a gente faz para o senhor 7.000. Ele diz: não, eu não vou fazer o conserto agora. Não, peraí que eu vou conversar com o dono, pode ser que ele baixe mais um pouquinho, só um minuto por gentileza. E aí voltou e disse: ele fez para o senhor por 6.000. Do outro lado o moço deu uma gargalhada e disse: não, muito obrigado pela avaliação de vocês, eu vou até pagar a avaliação que vocês fizeram, porque eu tomei o tempo de vocês, mas eu não vou fazer o conserto. E assim ele foi lá com outro veículo, agora já bem vestido, sem o óculos, sem a lente, e as pessoas conheceram ele e disseram: uai, mas essa caminhonete aqui é do senhor? Foi o senhor que veio aqui? Ele disse: sim, foi eu mesmo. E naquela hora o gerente e o mecânico-chefe já começou a entender, eles não falaram, mas eles começaram a entender que eles haviam caído num teste. E eles já não questionaram. A orelha envermelhou, um bateu o cotovelo no outro e diz: se ele veio daquela maneira e agora ele veio bem vestido, bem trajado, nós não conhecemos ele outra hora, agora nós conhecemos ele, então significa que esse homem estava nos fazendo um teste. E com certeza absoluta, nós fomos reprovados. Com certeza absoluta, nós não passamos no teste, nós não passamos nessa prova. Agora espero que esse homem, ele não leve o nome da nossa oficina para a rua, ele não jogue o nome da nossa oficina para a rua. Por quê? Porque nós não passamos no teste. Mas infelizmente, aquele teste, ele estava sendo filmado. Você me entendeu ou não? Não era que o homem queria jogar o nome daquela oficina na rua. Não é que ele queria falar mal dos mecânicos. Não, ele era um homem direito, era um homem honesto, era um homem de posse, era um homem respeitador, era um homem que ajudava muita gente. E mesmo aquela oficina grande, a pessoa que passasse no teste ganharia uma outra oficina montada com tudo, com 8 elevadores, com todas as ferramentas, com todas as máquinas e com capital de giro no valor de R$ 500.000. Olha só o que eles perderam pela sua desonestidade. Era simples falar: olha, a mangueira estava desconectada, estava cortada. De repente, não vamos nem cobrar. Eles descobriram que o problema daquele carro era exatamente a mangueira que estava desligada, desconectada, cortada. Mas eles não falaram. Eles usaram de má fé, de desonestidade. E quando aquele moço colocou a caminhonete em cima daquele carro, ele disse: olha, isso realmente foi um teste. Se vocês tivessem passado por esse teste, vocês ganhariam uma oficina ainda maior do que essa. Vocês ganhariam R$ 500.000. Uma oficina com 8 elevadores, com todas as chaves, com todas as máquinas, com todos os uniformes. E vocês perderam a oportunidade porque vocês foram desonestos. Nós desconectamos a mangueira. E naquela hora, eles baixaram a cabeça de vergonha. E o moço disse: eu não indicarei a sua oficina. Eu não farei propaganda mais da sua oficina. Eu nunca mais vou trazer um carro novamente na sua oficina. E infelizmente,
Assim, se você tivesse passado no teste, sairia na televisão? Pois como você não passou no teste, também vai sair na televisão. Você está me entendendo ou não? Você está me compreendendo ou não? O negócio é sério ou não? Honestidade, oportunidade, fidelidade, confiança, crença. E naquela hora, aquele moço da oficina contratou vários advogados para que aquele homem não colocasse aquilo ali no ar. Mas não teve jeito, porque a justiça não fica do lado do desonesto, não fica do lado do errado. Só que aquele moço, ele não soltou o teste de antemão. E aquele pessoal da oficina também não falou para ninguém. Eles poderiam ter falado na rua inteira dizendo: olha, fulano de tal fez um teste, ele não deveria ter feito isso. Por quê? Porque assim eles mesmos propagariam e faziam propaganda negativa da sua empresa, porque as pessoas perguntariam: e vocês passaram ou não no teste? Então ficou entre o gerente, o mecânico-chefe e o dono da oficina. E assim, passando-se uma semana, aquele moço repetiu-se o teste novamente. Só que dessa vez, ele pegou uma oficina pequenininha, no canto de rua, que ninguém dava nada pelaquela oficina, que raramente encostava um carro ali. A maioria das vezes o mecânico ficava o tempo todinho ali de frente à oficina, porque não encostava carro nenhum para ele consertar. E de repente, chega aquela caminhonete, uma caminhonete linda, maravilhosa, vermelhona, na porta da sua oficina no guincho. E naquele exato momento, o mecânico falou: bom dia, em que posso ajudar os senhores? Ele diz: olha, esse carro aqui é um carro que está na garantia, é um carro novo. Eu não sei se o senhor mexe com esse tipo de carro, mas ele quebrou, e eu estou vendo a oficina do senhor aqui, e nós trouxemos ele aqui para o senhor ver se dá um jeito nele. Primeiro, o mecânico disse: olha, eu vou dar uma olhadinha, mas eu não sei se eu vou conseguir. Olha só a diferença. Eu não sei se eu vou conseguir achar o defeito dele, mas eu posso sim dar uma olhada. Segundo, se o senhor mexer aqui na minha oficina, moço, o senhor não vai perder a garantia do seu carro? Não é melhor o senhor levar este carro para a concessionária indicada? Olha a diferença! Olha a diferença! Olha a diferença! E ele disse: não, eu vou dar um voto de confiança no senhor. Tenta dar uma olhada para mim. Eu preciso desse carro para hoje à tarde. E ele disse: tudo bem, então o senhor pode deixar o carro que eu vou dar uma olhada. E assim, ele disse: o senhor quer que eu levo o senhor em casa no meu carrinho? Porque eu tenho um carrinho velho aqui. Se o senhor não quiser esperar, eu levo o senhor na casa do senhor. E o moço diz assim: tudo bem, pode me levar. O homem pegou e trouxe naquele carrinho velho, o carrinho só batendo, e levou-se ele em casa. Passou-se o número de telefone para ele e ele voltou para a oficina. Só que enquanto ele foi levar o moço na casa dele, a equipe de produção instalou algumas câmeras dentro da oficina dele. Você está me entendendo ou não? Você está me compreendendo ou não? E ele não sabia, voltou-se ali. E quando ele chegou-se perante aquele carro, ele abriu o capô daquele carro, ele deu uma volta em volta daquela caminhonete, e ele fez algo que surpreendeu. O que foi, Rocha? Fala logo. Calma.
Ele ajoelhou. Você não ouviu errado. Ele ajoelhou de frente àquela caminhonete que estava ali com o capô aberto. E ele falou assim: Senhor, eu nunca mexi em um carro desse. Eu não posso quebrar nenhuma peça. Eu não posso arranhar o carro do moço. Eu não posso danificar o carro do moço. Dai-me sabedoria, Senhor. Porque eu sei que em muitas oficinas a gente leva um carro para consertar e as pessoas acabam quebrando uma peça e marra aquela peça de arame e não fala nada com o dono do carro, ou substitui a peça sem falar nada e cobra na nota. Senhor, me ajude a ser honesto dia após dia. Me dá sabedoria para que eu possa consertar este carro. Que quando o moço me pagar, eu vou tirar 10% deste valor e vou dar o dízimo. Eu vou dar uma oferta. E se eu consertar essa caminhonete, quem sabe não virá mais caminhonetes para eu consertar. Amém. E levantou-se ali. Algo me chamou a atenção. Ele colocou-se em volta da caminhonete alguns lençóis que ele pegou lá dentro da sua casa. Para quê, Rocha? Para não arranhar o carro. Ele trocou de roupa para quando ele sentasse no banco do veículo não sujasse de graxa. E ele chegou-se ali, analisou aquela chave, colocou aquela chave ali, fez uma análise na internet como que aquela caminhonete funcionava, que ele não sabia. A tecnologia era avançada. Bateu na chave e a caminhonete não pegava, não pegava, não pegava. E naquela hora ele diz: se não está pegando, é porque não está passando corrente. O combustível não está chegando da bomba nos pistão, lá nos injetores, nos bicos. Então vou seguir essa linha de raciocínio que eu vou achar o problema. Quem sabe pode ser um fusível do carro que queimou, ou pode ser a bobina, mas eu vou pelo princípio. Ele olhou os fusíveis, estava bom. Ele olhou a bobina, estava boa. Ele olhou as velas, estava boa. Ele olhou os cabos de vela, estava boa. Você está me entendendo ou não? Você está começando a me entender ou não? Você está arrepiando aí ou não? E ele partiu para o lado da bomba. Quando ele chegou na bomba, ele olhou. A bomba estava zoando. Porém, o combustível não estava chegando. Quando ele resolve olhar, sentiu-se um cheiro de gasolina. A gasolina estava pingando no chão devido à mangueira que o dono que estava fazendo o teste tinha destacado. E ele olhou e falou: ah, descobri! É você que está fazendo a caminhonete não funcionar! É você! Eu descobri, eu tenho certeza, eu tenho certeza. E ele pegou-se ali um pedaço de mangueira e conectou. Quando ele conectou, ele fez mais uma oração: Senhor, espero que seja isso que aconteceu. E quando ele bateu na chave, a caminhonete funcionou. A caminhonete funcionou. A caminhonete ligou. A caminhonete pegou. E ele naquela hora, dentro do carro, ele não percebeu que tinha câmera. Ele levantou a sua mão para o alto e diz: obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Pela minha primeira vez, eu achei o diagnóstico
plástico de uma caminhonete cara, importada. Eu consertei. Agora eu posso botar na placa da minha oficina. Consertamos caminhonetes. Você está me entendendo ou não? Você está me compreendendo ou não? Honestidade, sinceridade, respeito, confiança. E aí naquela hora, ele pegou o celular tremendo e ligou para o dono da caminhonete. Quando ele ligou para o dono da caminhonete atendeu e disse: pois não, moço. Ele disse: o senhor pode vir aqui para a oficina que o carro do senhor já está consertado. E naquela hora aquele moço foi-se para a oficina. Chegando-se ali naquela hora, a imprensa continuou escondida. E ele entrou, só ele, mais o segurança. E falou: e aí, o senhor descobriu qual foi o problema do carro? Ele: sim, eu descobri. Eu pedi Deus, o mecânico dos mecânicos, o construtor dos automóveis, aquele que dá sabedoria a nós, para que ele me desse um entendimento. Eu orei, Deus me deu aqui o entendimento e eu descobri sim. E o senhor também descobriria, moço. É uma coisa tão simples. O que foi? Falou o dono da oficina. E ele disse: era apenas a mangueira de combustível que estava cortada. Eu não troquei nada, não foi bobina, não foi fusível, não foi vela, não foi cabo de vela, não foi parte elétrica. Foi a mangueira que ligava na bomba que estava desconectada, cortada. E naquele exato momento, entrou-se ali a imprensa, com aquelas câmeras em cima, e aquele mecânico começou a olhar, começou a estatalar os olhos, e falou: o que está acontecendo? Da onde que tá saindo este povo? É o que vocês querem dentro da minha oficina? Vocês trouxeram carro? Pode trazer caminhonete, porque agora eu também sei consertar. Você trouxe a sua e o senhor trouxe seu carro? E o moço diz: isso foi um teste de honestidade, de confiança, e o senhor passou no teste. Parabéns! Nós que havíamos cortado, desconectado a mangueira da bomba, o senhor passou no teste. Parabéns! O senhor é um homem honesto, o senhor é um mecânico verdadeiro, o senhor merece sim ter a clientela da cidade, e o senhor vai ganhar propaganda grátis na TV. O senhor acabou de ganhar uma oficina com 8 elevadores, com todos os equipamentos, com todos os monitores, com toda a computação. Nós vamos dar para o senhor também agora 7 funcionários para ajudar o senhor aqui durante um ano. O senhor ganhou um prêmio de 500 mil reais pela sua honestidade. Meu Deus! Meu Deus! E começou a centrar coisa, E naquela hora o mecânico falou: moço, mas minha oficina é pequenininha, não cabe esse monte de coisa não. Onde eu vou colocar esses elevadores, moço? Como é que eu vou pagar esse monte de gente? E ele diz: não se preocupe, não estava no teste. Eu vou abrir uma exceção. Eu vou comprar o terreno da direita, eu vou comprar o terreno da esquerda, eu vou trazer uma moça aqui que entende de tecnologia, de computação, uma pessoa que fez um teste, uma pessoa aqui capacitada. Vou colocar dentro da sua empresa um contador, um administrador, para ajudar o senhor durante um ano, e depois o senhor começa a pagar essa pessoa. Vou trazer uma construtora com equipe de pedreiro para nós fazer um galpão grande de novo para o senhor, porque o senhor é um homem honesto. E aquele homem começou a chorar.
E antes dele agradecer aquele moço, de agradecer a imprensa, de agradecer ali, mostrou as câmeras que estavam escondidas na oficina, mostrou as câmeras que estavam escondidas dentro da caminhonete. Aquele moço falou assim: eu posso fazer algo? Ele falou: pode. E dentro daquela oficina, diante das câmeras, ele dobrou-se ali os seus joelhos e disse: obrigado, Senhor. Eu nunca vou perder a minha honestidade. Eu sempre serei um homem de confiança, um homem fiel, um homem verdadeiro. Eu aprendi com meu pai. O meu pai aprendeu com o pai dele, Senhor. Obrigado, Senhor. A honestidade abre portas. A honestidade dá oportunidade. A honestidade faz o homem ser mais forte. A honestidade faz o homem ser verdadeiro. A honestidade faz o homem ser reconhecido. Muito obrigado, Senhor. A honra e a glória pertencem a Ti. Muito obrigado. Continua segurando nas minhas mãos, meu Deus. E agora, com esse dinheiro que o Senhor me deu, eu vou lá dar o dízimo que eu prometi para o Senhor, meu voto e minha oferta na igreja. E quando ele abriu os olhos, aquele empresário rico da cidade estava chorando, e a imprensa aplaudiu aquele homem de pé. Todo mundo aplaudiu aquele homem de pé, e ali naquele exato momento, tudo aquilo que foi prometido foi cumprido, mas a matéria também foi cumprida. A matéria foi pro ar. Você está me entendendo ou não? Você está me compreendendo ou não? A matéria estava no ar, na rede forte de televisão que havia na cidade, e naquela hora toda a cidade estava assistindo aquela reportagem, e ali colocou-se as duas oficinas, a oficina maior que tinha na cidade e a oficina menor que tinha na cidade. E quando colocou, as pessoas começaram a ficar assim horrorizadas, as pessoas começaram a colocar a mão e falou: nossa, quantas vezes eu levei meu carro naquela oficina, será que aquele mecânico não fez a mesma coisa? Será que aquele gerente não fez aquela mesma coisa? Será que o dono daquela empresa não fez a mesma coisa? Quantas vezes eu levei meu carro ali? Quantas vezes? E ali, muitas pessoas começaram a investigar, dizendo: olha, eu levei meu carro naquela oficina, estava com problema assim. E levou para onde, gente? Levou lá para a oficina daquele moço honesto, do senhorzinho honesto. E naquela hora o senhorzinho diz: não, o problema do seu carro não seria isso, o problema do seu carro seria isso. E chegava outro: olha, eu levei lá porque o carro não estava funcionando, o problema, ele falou que foi isso, trocou essa e essa peça. E ele diz: não, essa peça precisava ir trocar só essa aqui. O outro diz: não, eu levei esse meu carro lá e ele trocou isso. Aí ele diz: não, dessa vez ele acertou, tá certo, era preciso trocar isso mesmo. E assim, aquele homem foi conhecido em toda a região, em toda a cidade, em todo o país, e ele ganhou aquela oficina e ganhou aquela recompensa. E a oficina dele superlotou, e ele tem hoje mais de 17 oficinas em toda a região. Hoje ele tem mais de 1.000 funcionários em toda a região. Ele aprendeu a ler, escrever e administrar. E hoje ele é um grande empresário de confiança na cidade. E aquele moço que foi desonesto juntamente com aquela turma precisou fechar a oficina e mudou de cidade, de tanta vergonha que ele ficou, e praticamente o movimento da oficina dele caiu em 95%. Você está me entendendo ou não? Você está me compreendendo ou não? A coisa é séria ou não é? Está ficando claro para você? Oportunidade. E outro dia, esse mesmo empresário resolveu fazer também 2 testes. 2 testes, mais 2 testes. Qual foi o teste, Rocha? Pera lá. Ele saiu-se ali na rua e ele pegou-se ali e sentou-se ali no meio do monte de moradores de rua que havia ali. Vestiu-se a sua roupa velha, vestiu a sua roupa rasgada, pintou a sua cara de carvão, colocou-se ali uma peruca, colocou-se ali um sapato furado e sentou no meio daqueles moradores de rua.
E ali naquele exato momento ele disse para um dos seus funcionários: olha, na hora que tiver bastante movimentos ali, você deixa a sua carteira de dinheiro cair do bolso. Você não ouviu errado, não. E ali naquela hora, sem aqueles moradores de rua perceber, no momento que estava bastante movimento no centro da cidade, aquele moço veio bem vestido, que era o funcionário dele, e naquela hora ele foi enfiar a carteira no bolso e ele deixou a carteira cair no chão. Você está me entendendo ou não? Quando a carteira caiu no chão, naquela hora, aqueles moradores de rua, praticamente eles não viram tanto a carteira cair do bolso. Mas ele percebendo que eles não tinham visto, ele disse ali para o funcionário: olha, volte e pegue a carteira, porque ele estava ligado em outra conversa, eles não perceberam. Mas naquele exato momento que o funcionário foi pegar ali a carteira, passou-se ali um moço e já segurou aquela carteira na mão e enfiou no bolso. E naquele exato momento, o teste quase, ele perdia-se o seu valor. E o moço disse: olha, como o senhor não percebeu que a carteira estava sendo jogada ali para um teste, então o senhor me devolva a carteira. E nós não vamos colocar o senhor como desonesto, porque o senhor realmente não viu que foi eu que deixei cair a carteira. Então deixa a gente passar e fazer esse teste. E toma aqui R$1.000 por o senhor ter pego a carteira, independentemente que não deu para testar se o senhor era honesto ou não. E assim ele repetiu-se o teste novamente. E agora os moradores de rua estavam ligados. E na hora que ele passou, ele deixou a carteira cair. E quando a carteira caiu, aquele morador de rua, ali naquela hora, ele virou-se ali para aquele moço que derrubou a carteira e começou a gritar de lá: ei, moço, moço, ei, moço, a vida tá tão difícil, rapaz, a situação tá tão feia, e você deixou a carteira do senhor cair, ei, moço! Não é todos os moradores de rua e pessoas que estão na rua que são desonestos, não senhor e não senhora. Tem hora que falta oportunidade, falta um voto de confiança, falta você acreditar nessas pessoas, você erguer essas pessoas, um diálogo, uma conversa, um entendimento. E naquele exato momento, aquele moço voltou de terno e gravata e diz: não, não é minha não. E os moradores de rua dizem: é do senhor, é sim, dá uma olhadinha dentro, deve ter seus documentos, o senhor vai confirmar que é do senhor mesmo. E naquele exato momento, aquele moço revelou-se que a carteira era dele mesmo. E apareceu também a imprensa, apareceu-se ali a reportagem. E ali tinha um grupo de 5 moradores de rua, juntamente com aquele empresário que fingia-se de morador de rua. E naquela hora ele tirou-se a peruca, ele tirou-se aquela veste e diz: parabéns para vocês, todos vocês, nenhum de vocês foram desonesto, nenhum de vocês, porque na hora que aquele moço chamou o moço ali que derrubou a carteira, todos falaram em uma só voz: ei, moço, a carteira do senhor caiu. E como recompensa, aquele empresário, ele foi ali e comprou-se 5 casas na Caixa Econômica Federal e deu de presente para aqueles moradores de rua. Deu para eles um valor de R$25.000 para cada um começar a vida. Mobilou a casa deles, mas contratou-se ali pessoas, assistentes sociais, psicólogo, médico, professores, e disse: não adianta nós darmos as casas, darmos o dinheiro, darmos os móveis, que possa ser que lá na frente eles venham voltar para a rua, não pela desonestidade, mas porque a mente deles não estão ligada nessas coisas. Mas vamos passar ele aqui pelo um estudo, pelo um aprimoramento, e com certeza
eles serão um cidadão melhor em meio à sociedade. E assim foi feito. Deram a casa para eles, deram os móveis para eles, deram dinheiro para eles, deram roupa nova para eles e levaram aqueles profissionais. E Deus mudou a vida daqueles moradores de rua através daquele empresário. E aqueles homens se tornou bem-sucedidos. E daqueles 5 homens que estavam ali, 4 foi trabalhar na empresa daquele empresário. E eles cuidavam de tudo ali dentro e tinha total confiança de tudo e de todos. Entrava no escritório, entrava na tesouraria, fazia depósitos, porque eles eram homens de confiança. E o outro não foi trabalhar lá, porque aquele outro já estava bastante de idade. Ele era um paraplégico. Ele passou-se por uma fase e levou-se ele na assistente social e ele conseguiu se aposentar. E ele continuou honesto e foi feliz até o último dia da sua vida. E um dia, esse empresário também fez um teste. Dessa vez, em uma reunião, ele marcou um churrasco lá em um local grande da cidade, em um clube da cidade, e convidou-se ali bastante empresários e bastante pessoas da mídia, da sociedade. E ele repetiu a mesma coisa quando chegou todo mundo que estava tocando a música, que as bandas estavam tocando. Ele pegou e pediu-se um funcionário descaracterizado para fazer a mesma coisa. E jogou-se ali a carteira. Quando jogou-se ali a carteira, em menos de 10 segundos, um daqueles empresários levantou-se ali, chutou-se a carteira devagar por debaixo da mesa, pegou-se a carteira, enfiou no bolso, foi lá no banheiro, viu que tinha documento, viu que tinha número de telefone, tirou os documentos, jogou na lixeira, tirou o número de telefone, jogou na lixeira, pegou a carteira, jogou-se na lixeira e pegou o pacotinho de R$5.000 que estava ali com o elástico e colocou no bolso. Presta atenção, redobra a sua atenção. Naquela hora a festa continuou. As câmeras estavam em cima, a imprensa estava em cima. E naquele exato momento, aquele empresário rico chegou-se ali e disse dessa maneira no microfone: gente, eu quero dizer algo para vocês. Eu estou muito feliz por vocês estar aqui. Esta é uma festa porque eu abri mais uma grande empresa e eu trouxe vocês aqui para nós comemorarmos mais essa benção que eu consegui. Mas eu quero dizer algo para vocês. Teve uma pessoa que é um funcionário meu, que ele perdeu-se uma carteira aqui dentro, que continha-se o valor de R$5.000. E nós conseguimos encontrar ali no banheiro os documentos, a carteira e o número de telefone do cartãozinho que ele estava. Mas nós não conseguimos encontrar o dinheiro, o pacotinho de dinheiro que estava ali dentro. Naquele exato momento, foi como se fosse um leilão. Se alguém achou, por gentileza, se manifeste, erga as mãos. E passou 5 minutos e nada aconteceu. Passou-se 10 minutos e nada aconteceu. Passou-se 15 minutos, ele disse: ninguém achou? Ninguém encontrou? Ninguém achou? Ninguém encontrou? E ninguém se manifestou. E naquele exato momento ele disse: olha, isso aqui é um teste que nós estávamos fazendo. Nós já sabemos quem achou o dinheiro. Naquela hora o empresário começou a envermelhar a orelha, pegou o pacotinho de dinheiro que
que estava no bolso dele, foi por debaixo da mesa e jogou debaixo de outra mesa. Mas as câmeras estavam em cima. As câmeras continuavam filmando. Não adiantava mais. A desonestidade já estava representada ali. Ele já sabia quem era o desonesto. E naquele exato momento ele diz: fique de pé, fulano de tal. Infelizmente, você não é digno de estar no nosso meio. Você não é digno de participar dessa festa. Você não nos representa. Inclusive você ontem ligou para mim e disse para mim que queria ser sócio meu em uma das minhas empresas. E com certeza você ia fazer coisa desonesta. Você iria lesar-me. Você iria tirar de mim. Você é uma pessoa desonesta. E como é que você conseguiu seus bens? Como que você conseguiu subir de vida, sendo que você é um homem desonesto? A sua atitude. Você pegou 5 mil reais do meu funcionário. Isso foi um teste que nós fizemos aqui. E diante de todo mundo, diante de toda a imprensa, aquele empresário, ele foi envergonhado. Ele foi desmascarado. Todos botaram a mão. O zum, 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 começou dentro daquele clube. E naquela hora, as pessoas disseram: como que eu fui fazer negócio com aquele homem? Quantas vezes aquele empresário tirou dinheiro de mim? E ali dentro, no meio daquele pessoal da festa, tinha juízes, tinha promotores, tinha advogados. E foram fazer uma investigação logo após. Aquele homem saiu dali, cabisbaixo. E eles continuaram a investigação. E aquele empresário estava rico, porque ele sonegava impostos. Porque ele subfaturava as notas. Porque ele falava que tinha gastado 50 mil reais para poder construir uma casa, que ele tinha uma construtora, e ele tinha gastado apenas 20 mil. E foi descoberta que realmente aquele empresário era um empresário desonesto. Olha a diferença dos moradores de rua para aquele. Olha como é que os valores estavam investidos. Nós aqui aprendemos 2 lições. As aparências enganam. Quantas e quantas vezes, muitas das vezes, nós estamos fazendo julgamentos com as pessoas. Nós estamos dizendo que aquelas pessoas são pessoas desonestas, ou nós estamos apostando na pessoa errada. Outra coisa que acontece também, que eu quero que você redobre muito a sua atenção para nós finalizarmos. Redobre a sua atenção. É um assunto que vai escorrer um pouco do nosso assunto, mas está dentro do assunto de uma maneira ou de outra. Quantas vezes você chama uma pessoa de caloteiro, de mal pagador, de desonesto, que não tem reputação, que não é de confiança, e começa a propagar o nome daquela pessoa na rua? Mas a pergunta que não quer calar: caloteiro, enganador, mal pagador, é aquela pessoa que não tem condições de pagar. No momento que essa pessoa comprou aquele algo, de repente ele estava empregado, de repente as vendas estavam indo de vento e popa, e de repente desabou, e ele acabou comprando veículos em 40 prestação, e quando estava em 20 prestação, acabou acontecendo do movimento na sua empresa cair, ou ele ficou desempregado. E ele não pôde pagar ou continuar pagando as prestações daquele veículo naquele valor que outrora era. E o nome daquela pessoa sai na rua dizendo que ele é um mal pagador, que ele é um caloteiro. Ou seja, antes de você julgar, faça uma análise de consciência. Que tem hora que a pessoa está passando por um momento de dificuldade. Você já sentou com essa pessoa? Você já passou a saber o que essa pessoa está enfrentando? Quem sabe, se essa pessoa pagar a sua dívida, vai faltar o pão de cada dia para os seus filhos dentro de casa. É assim ou não é, gente? A pessoa quer pagar. A pessoa quer sim andar certo.
A pessoa quer sim ser uma pessoa de confiança, continuar sendo uma pessoa de confiança e respeitado. Somente o momento ruim que aquela pessoa está enfrentando, e muitas das vezes está sendo julgado lá fora, dizendo, é um mau pagador, não vende nada para ela, não vende nada para ele, está devendo ali, está devendo lá. Ele não é de confiança, ele não precisa, ele não pode ter oportunidade na vida. E de repente, quando aquela pessoa sai daquela situação ruim, quando a pessoa consegue outro trabalho, quando as coisas melhoram, a pessoa vai lá e paga aquela pessoa. E como fica você que propagou o nome dele na rua, o nome dela na rua? Você vai ter coragem de ir até ele, até ela pedir desculpa? Pedir perdão? Então faça uma análise, que uma vez que você joga o nome de uma pessoa na rua, somente Deus para limpar o nome daquela pessoa na rua. Agora existe sim o caloteiro e o mal pagador. É aquela pessoa que chega ali, está com um bolo de dinheiro desse tamanho no bolso, e você chega e cobra a dívida e ele fala que não tem dinheiro para pagar. Fala que não tem dinheiro para poder te pagar, mas você vê ele andando de carrão importado e troca de carro de 2 em 2 meses na cidade. Só anda com roupa de marca todo santo dia e fala que não tem como pagar. Só anda nos melhores restaurantes, comendo e bebendo, com bastante mulheres dentro dos carros. E aí ele fala que não pode te pagar, que ele não tem dinheiro, que ele está passando pela situação ruim. Esse é o desonesto, esse é o mal pagador, esse é o mau caloteiro, é um caloteiro. Agora não julgue, aprenda a dividir. Olha como é que os valores são investidos. Olha o que nós falamos desde o começo da nossa conversa. Tá certo? Faça uma análise de consciência. Oportunidade, teste, honestidade, fidelidade, verdade, companheirismo, fé, confiança, alegria, paz, consciência limpa, sinceridade. Esse foi o nosso bate-papo de hoje. Esse foi a nossa conversa de hoje. Eu espero que você entendeu. Nós falamos alguns tipos de reflexão. Tínhamos mais para poder falar, mas vamos pararmos por aqui, porque senão vai crescer demais o vídeo. Mas antes, eu quero deixar um recado também para as pessoas que são evangélicos. Rocha, o que você vai falar? Calma. É rápido. O nome oportunidade já se diz oportunidade. Uma vez que você saber administrar a oportunidade, você está entendendo agora? Você sempre terá oportunidade. Se você não saber administrar a oportunidade, você não terá mais oportunidades. Você entendeu, né? Oportunidade é uma oportunidade que você está tendo. Alguém está acreditando em você, apostando em você, te dando confiança, te dando credibilidade. Mas o que eu quero dizer com isso? De repente tem um culto na igreja e o pastor resolve te dar a oportunidade para você cantar um louvor. E ele diz, vamos ouvir fulano de tal que vai nos trazer um louvor. E muitas das vezes naquela oportunidade que você tem, você foi dada a oportunidade para você cantar um louvor. Mas aí naquela hora você canta o louvor, você prega, você dá testemunho. Tá certo? Você tá me entendendo agora? E você toma o tempo todinho das outras pessoas. Aí não vai dar para o ciclo de oração cantar, não vai dar para a mocidade cantar, não vai dar para o pastor dar mais oportunidade para as pessoas falarem. Por quê? Porque você achou que você estava bombando, mas você estava tomando o tempo de todo mundo. As pessoas não estão ouvindo o que você está cantando, o que você está falando. Sabe por quê? Porque as pessoas estão querendo oportunidade também para falar durante o culto e muitas das vezes não tem a oportunidade. Por quê? Porque você tomou o tempo. Você está me entendendo ou não? Então, se você saber administrar a sua oportunidade, chegar ali, o pastor deu para você dar oportunidade para cantar, cante o seu louvor, entrega o microfone. Deu oportunidade para você orar, você apenas ore, vai direto e ore, entrega o microfone. Deu oportunidade para você dar uma saudação, que é 5 minutos, você vai lá e 5 minutos entrega o microfone.
Deu a oportunidade de você dar uma palavra e o pastor diz, você vai ter 20 minutos para nos trazer a palavra. Aproveita a oportunidade e dê o tempo de 20 minutos e entrega o microfone. Não passa dizendo que é Deus que mandou, que Deus revelou, porque Deus não vai contra a sua própria palavra. Ou seja, se o pastor falou que era 20 minutos, é 20 minutos. E sempre você vai ter oportunidade dentro da igreja. Sempre, sempre, porque o pastor sabe que você não vai tomar o tempo das pessoas. Mas se você continuar falando demais dentro da igreja, você não vai ter oportunidade. É por isso que muitas das vezes você fica isolado dentro da igreja. O pastor tem até medo de dar oportunidade. Só dá oportunidade quando a igreja está bem vazia, porque sabe que você fala demais. Tá certo? Fica a dica do canal Vamos que Vamos Rocha. Que Deus abençoe. Pode levantar da poltrona, pode tirar o cinto. Muito obrigado. Se porventura eu ofendi alguém em alguma palavra, me perdoe em nome de Jesus. Não é a minha intenção. É uma conversa, é um bate-papo, é um entendimento. Tá certo? Que Deus abençoe. Dê o seu like aí, que assim o YouTube vai jogar e propagar nosso vídeo para mais pessoas. Não canso de falar. O joinha tá aí do lado. Se você apertou ele, o YouTube vai jogar ele para mais uma pessoa lá na frente. Aquela pessoa apertou o joinha, ele vai jogar para outro. E assim a corrente vai crescer. E daqui uns dias eu não vou precisar estar num lugar como esse aqui, no meio do mato, contando uma história. Vou estar no meu lugarzinho lá, com tudo colocado diante da tela, e as histórias e os bate-papos será melhor. Que Deus abençoe, em nome de Jesus, e até a próxima. Amém. Vamos para mais uma canção da autoria do seu amigo Rocha, que traz o título Honestidade. Foi o nosso bate-papo de hoje. Presta atenção que a letra é linda. Honestidade, sinceridade, verdade, sabedoria da mente, exemplo da vida, transpira paz. Honestidade, consciência limpa, maturidade, responsabilidade. Honestidade, orgulho do corpo, respiração da alma, pureza do espírito. Honestidade é o começo de tudo, combustível do mundo, é quem dita o rumo, honra o cidadão. Vive em paz comigo mesmo, não me sujo, não me vendo não, ando de cabeça erguida, é assim que toco a vida. Tenho toda a liberdade de andar pela cidade, fui testado e aprovado, sou preparado e capacitado. Vive em paz comigo mesmo, não vivendo, não me sujo não, ando de cabeça erguida, é assim que toco a vida. Tenho toda a liberdade de andar pela cidade, fui testado e aprovado, sou preparado e capacitado. É linda, né? Honestidade não se vende nem compra, não. Integridade está na vida de um homem bom. Honestidade é a chave de tudo, abre as portas do mundo, traz oportunidade e prosperidade. Honestidade é o futuro, é a vida, verdadeira saída, sucesso certo nas mãos. Não se entregue, vive sempre a verdade, com sinceridade e fidelidade. Vive em paz comigo mesmo, não me sujo, não me vendo não, ando de cabeça erguida, é assim
assim que toco a vida. Tenho toda a liberdade de andar pela cidade. Fui testado e aprovado, sou preparado e capacitado. Vivo em paz comigo mesmo, não me sujo, não me vendo não. Ando de cabeça erguida, é assim que toco a vida. Tenho toda a liberdade de andar pela cidade. Fui testado e aprovado, sou preparado e capacitado. Fui testado e aprovado, sou preparado e capacitado. Fui testado e aprovado, estou preparado e capacitado. Amém. Que Deus abençoe. Até a próxima, querendo Deus.